Graças a Deus. Mais uma vez, eu quero louvar a Deus por este culto, por este momento, onde nós temos a oportunidade de estar compartilhando da palavra do Senhor, com toda a simplicidade, mas também com toda a reverência e temor, porque nós acreditamos que o nosso Deus, Ele está aqui nesse lugar, se faz presente, e a gente deseja que o Senhor possa estar se revelando a nós por meio da sua palavra. Nós combinamos aqui com os irmãos, de toda quarta-feira a gente está falando sobre o tema, na verdade procurando responder a pergunta: quem é Deus? E o objetivo é que a gente possa estar falando aquilo que a Bíblia nos diz, aquilo que a Bíblia nos revela acerca desse Deus tremendo e maravilhoso. Nós já falamos que existe dificuldades para o ser humano conhecer a Deus por conta das nossas limitações, e quando a gente fala de Deus, a gente está falando de um ser que é imensurável, é um Deus infinito, né? E quando a gente fala de infinitude, para nós é difícil conceber essas coisas, porque a gente é um ser humano que possui limitações e que muitas das vezes a nossa mente limitada não consegue ter ou absorver a dimensão da infinitude e de eternidade. E eu quero falar nessa noite do tema Deus é Espírito. Nós vamos estar respondendo a pergunta: quem é Deus? E hoje eu vou estar falando que Deus, Ele é Espírito. Na conversa que o Senhor Jesus ele teve com a mulher samaritana, ali no Evangelho de João, no capítulo 4, a mulher samaritana ela levantou uma questão teológica que era muito discutida naqueles dias. Ela perguntou ao Senhor Jesus qual era o lugar ou o local correto para se adorar a Deus. E o Senhor Jesus, ele deu uma resposta àquela mulher que vai nos revelar duas verdades. Então eu quero convidar você a abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho de João, capítulo de número 4, Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 21, e vamos até o versículo 24, tá bom? A palavra do Senhor diz assim: Jesus respondeu: mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. E o versículo 24 diz: Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, diante dessa resposta do Senhor Jesus, eu quero destacar duas verdades. A primeira dela é que o mais importante não é o local da adoração. O mais importante, conforme o Senhor Jesus, ele disse aqui na sua palavra, é a atitude do adorador. Então, quando aquela mulher perguntou onde é o local adequado, Jesus ele estava nos ensinando esta verdade. Não importa o local. O que importa é que o nosso coração ele esteja, de fato, se posicionando diante de Deus com esse espírito de um verdadeiro adorador. E uma outra verdade que eu quero destacar aqui nessa resposta do Senhor Jesus é a verdade de que Deus, ele não está limitado a um lugar. E Deus não está limitado a um lugar porque Ele é Espírito.
Foi o que o Senhor Jesus disse no versículo 24. Deus, ele é Espírito. E é importante que a gente observe bem essa resposta de Jesus, porque Jesus ele não disse assim, Deus ele é um Espírito. Porque se Jesus tivesse dito Deus é um Espírito, logo a gente ia entender que existem aí, né, outras divindades espirituais. Mas não, Jesus disse Deus ele é Espírito, ou seja, Deus é Espírito, porque a natureza de Deus ela é Espírito, né? Quando Jesus ele disse que Deus é Espírito, Jesus estava falando da natureza do Pai. Amém? Então o que significa essa verdade? Vamos nos aprofundar um pouco mais sobre essa verdade que o Senhor Jesus revelou aqui em João no capítulo 4. O que significa essa verdade do Senhor Jesus quando ele disse que Deus é Espírito? Significa, meus irmãos, que Deus ele não está limitado a um corpo. Quando a Bíblia diz que Deus é Espírito, ela está nos dizendo que Deus não está limitado a um corpo, porque um Espírito ele é aquilo que não é material. Nós não podemos tocar um Espírito. Nós não podemos dar uma forma a um Espírito. Por quê? Porque um Espírito não é material. Mas quando a gente fala que Deus é Espírito, que a gente não pode tocá-lo como eu posso tocar você, isso não quer dizer, meus irmãos, que Deus ele não exista, né? Porque para muitos ateus, quando a gente fala sobre Deus, eles dizem, eu não posso acreditar em Deus porque eu não posso ver Deus, eu não posso tocar Deus. No dia que Deus se apresentar para mim, se materializar a mim, talvez eu venha a acreditar. Mas a grande verdade é que quando nós falamos que Deus é Espírito, a gente não está dizendo que Deus não exista, porque Deus ele é um ser real. Ele é Espírito, mas ele é um ser real. Quando a Bíblia diz que Deus é Espírito, ela está dizendo que Deus é real, mas que ele não existe através de um corpo físico, como nós, seres humanos, existimos. Então, quando Jesus ele se apresentou, por exemplo, aos seus discípulos, depois da sua ressurreição, os discípulos de Jesus estavam tão impactados com aquilo que tinha acontecido, que eles estavam tendo ali dificuldades em acreditar que Jesus havia de fato ressuscitado, porque os evangelhos nos dizem que quando Jesus ele ressuscitou, as primeiras pessoas que viram Jesus, que souberam que Cristo havia ressuscitado, tinham sido as mulheres, né? Os discípulos eles ficaram sabendo da ressurreição de Jesus, eles tiveram a informação de que Jesus havia ressuscitado por meio das mulheres que foram até eles levando essa notícia. Mas eles, naquele primeiro momento, quando eles receberam a notícia de que Jesus havia ressuscitado, eles tiveram uma certa dificuldade em acreditar na ressurreição do Senhor Jesus. E aí o que aconteceu? O Senhor Jesus foi até eles, no lugar onde eles estavam reunidos, e Jesus se apresentou aos discípulos. Depois da sua morte, Jesus se apresentou aos seus discípulos ressuscitado. E lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, verso 39, você pode me acompanhar aí na leitura, que está bem pertinho aí, o Evangelho de Lucas, né? Isso, Lucas 24. Lucas, capítulo 24, versículo de número 39. Olha só o que aconteceu. O Senhor Jesus se apresentou aos discípulos e ele disse as seguintes palavras: vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos. Olha que coisa interessante que Jesus está dizendo aí. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo. Amém? Então, depois que o Senhor Jesus ressuscitou, a igreja ela enfrentou muitos problemas ali nos primeiros séculos. Apareceu muitas pessoas
dizendo que Jesus ele não tinha ressuscitado num corpo físico, né? Muitas pessoas começaram a dizer que Jesus só tinha ressuscitado espiritualmente, mas esse texto nos mostra que Jesus ele ressuscitou, sim, corporalmente, só que num corpo glorificado, num corpo diferente daquilo que a gente conhece, né? Mas o corpo glorificado de Jesus era um corpo que podia ser tocado. Inclusive, ainda nessa passagem bíblica, nos versículos seguintes, Jesus, vendo, né, que eles estavam ali assustados com aquele acontecimento, Jesus disse: vocês têm alguma coisa para me dar de comer? E aí eles deram ali um peixe, Jesus comeu, mostrando para ele que ele havia ressuscitado corporalmente mesmo. Mas o que eu quero destacar aqui é que Jesus ele disse essas palavras falando acerca de que um espírito não tem carne nem ossos, né? Então, quando a gente diz Deus é espírito, nós estamos falando do Pai. E o Pai, ele é espírito. E sendo o Pai espírito, ele não possui um corpo, né? Apesar da Bíblia Sagrada, muitas das vezes, descrever Deus como tendo um corpo. Eu quero que você acompanhe comigo alguns textos que apresentam Deus como tendo um corpo, como de um ser humano. Abra comigo aí Isaías 65, verso 2. Nesse texto de Isaías 65, verso 2, a Bíblia nos apresenta a Deus como tendo mãos. Isaías, capítulo 65, verso 2. Todo dia estendi as mãos a um povo rebelde, né? Então, as palavras do Senhor diz assim, Deus falando, todo dia eu estendi as mãos a um povo rebelde, que anda por um caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos, né? Então, quando a gente lê a Bíblia Sagrada, muitas das vezes a gente pode pensar que Deus ele tem mão. Eu vou mostrar outro texto aqui que fala que Deus como tendo pés. Salmos capítulo 8, verso 6. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sob seus pés tudo lhe pusestes. Então é interessante a linguagem bíblica, né? Esse salmo fala que tudo foi posto sob os pés do Senhor. E ainda um outro texto que nos descreve Deus como que tendo olhos. 1 Reis, capítulo 8, verso 29. Eu vou ler aqui para os irmãos, essa mensagem está sendo gravada. Depois os irmãos podem assistir, pegar as referências, acompanhar, fazer a leitura em casa. 1 Reis 8, 29 está escrito assim: que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre este templo, sobre este lugar do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Então, aqui uma descrição de Deus como que tendo olhos. E por fim, Êxodo 8, verso 19, nos fala de Deus como tendo dedos. Então os magos disseram a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Então, quando a gente lê passagens bíblicas como essa, a gente precisa ter em mente, meus irmãos, a gente não pode cair no erro de pensar que Deus ele tem um corpo físico, porque, como eu já mostrei, como nós já lemos os textos aqui, o próprio Senhor Jesus disse essa verdade, que Deus ele é espírito e que o espírito não pode ser tocado. Então, quando a Bíblia ela fala de Deus como que tendo mãos, como que tendo pés, como que tendo os olhos, quando a Bíblia fala do dedo de Deus, na verdade, a Bíblia ela está usando uma linguagem simbólica, uma linguagem poética, é uma linguagem que a gente chama na teologia de linguagem antropomórfica, que é atribuir a Deus um formato humano,
E por que que Deus, ele se revelou a nós dessa forma? Ele se revelou dessa forma, meus irmãos, por causa da nossa limitação como ser humano. Porque é difícil para a mente humana conceber um Deus que é espírito, um Deus, sabe, que não está limitado a um lugar, como a gente já viu aqui. É difícil para nós conceber essa ideia. Existe uma dificuldade para nós concebermos essa ideia de um Deus que não está limitado, a Samaria, que não está limitado a Jerusalém, mas que se faz presente em todos os lugares, que inclusive ele se faz presente aqui no nosso meio, e onde houver um grupo, uma igreja cultuando o Senhor, seja no Brasil ou em qualquer outra parte desse mundo, Deus também está lá. E Deus, ele se revelou usando esse tipo de linguagem para se comunicar com nós, seres humanos. Então, quando a palavra de Deus nos diz, por exemplo, que Deus ele estendia a mão a um povo rebelde, a intenção da palavra de Deus não é dizer que Deus possui uma mão como o ser humano tem. Mas a intenção do texto é dizer assim, que Deus ele estava oferecendo ajuda ao seu povo que era rebelde. Então a gente precisa entender a linguagem bíblica, que é uma linguagem poética, é uma linguagem simbólica, entendeu? Estendia as mãos a um povo rebelde. Está dizendo, Deus ofereceu ajuda a um povo rebelde. Quando a Bíblia diz que tudo foi posto sob os pés do Senhor, debaixo dos seus pés, está falando do governo de Deus. Está falando do domínio de Deus. E a intenção do texto não é dizer que Deus possui pés, porque Ele é Espírito, como o Senhor Jesus nos disse. Quando a Bíblia diz que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre este templo, foi a oração feita para que Deus estivesse com os olhos, né? Não, a intenção do texto não é dizer que Deus tem olhos, mas o pedido aqui é para que Deus volte a sua atenção de maneira especial, de maneira cuidadosa sobre aquele serviço que ia ser feito no templo, as orações que iam ser feitas no templo. Quando a Bíblia fala do dedo de Deus, né? Isso foi até uma fala dita pelos magos de Faraó. Isso tudo foi feito pelo dedo de Deus. O texto aqui não está tentando dizer que Deus possui um dedo como o ser humano tem, mas é uma maneira de dizer isso tudo foi feito pelo agir de Deus, pelo poder de Deus, pela atuação de Deus. Então, a gente precisa entender a Bíblia Sagrada. A gente precisa ler a Bíblia e saber identificar quando uma passagem bíblica ela é literal, quando ela é simbólica. E aqui a palavra de Deus está nos dando o ensinamento. Deus é Espírito. Outras passagens que falam como que Deus tendo asas. Será que Deus tem asas? A Bíblia diz em Salmo 17, verso 9, guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. E ainda, o Salmo 36, verso 7, diz assim, como é preciosa, ó Deus, a tua misericórdia, por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das suas asas, né? Então alguém pode ler um salmo como esse e achar que Deus tem uma asa, possui uma asa. Mas a gente não pode esquecer que o livro de Salmos é o livro da poesia dos hebreus, da poesia do povo judeu. E ali é uma linguagem poética. E a gente não pode ler poesia como se fosse uma narrativa histórica. Aqui é cheio de poesia, de simbolismo. Então, quando a Bíblia diz, esconde-me à sombra das tuas asas, está falando de alguém que está clamando para que Deus o proteja. Assim como uma ave, como uma galinha protege os seus pintinhos do ataque de algum tipo de predador. É uma linguagem simbólica, é uma linguagem poética.
Porque, como eu disse, a intenção do texto não é dizer que Deus possui asas, mas a intenção do texto é mostrar que Deus protege os seus filhos como uma ave protege os seus filhotes. Amém? O Salmo 91, que é um salmo conhecido, fala Deus como se ele tivesse pena. Salmo 91, verso 4 diz: ele cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Então, aqui o texto diz: ele o Senhor, cobrirá, o salmista, com as suas penas. Mas a intenção do texto não é dizer que Deus possui penas, que Deus possui asas. A intenção do texto é mostrar que Deus, ele protege aqueles que confiam no seu nome, como uma mãe pássaro protege os seus filhotes. Isso aqui é uma maneira poética de falar da proteção de Deus. Amém? Então é só um tipo de linguagem que a Bíblia usa para tornar a revelação de Deus de maneira mais real, para que a gente possa ter ali um conhecimento de quem Deus é, da maneira como Ele atua. Amém? Então, Deus é Espírito. Deus é Espírito. Então, Deus sendo Espírito, Ele não possui um corpo, Ele não possui uma forma. Deus é Espírito significa também que Deus, ele é invisível. Olha que coisa interessante. Deus é Espírito, isso significa que Ele é invisível. Apesar de nós vermos na Bíblia Sagrada, Deus, Ele lá no Êxodo, na saída do povo hebreu do Egito, quando Deus conduzia o seu povo ali pelo deserto, a Bíblia nos diz que ia adiante do povo uma coluna de fogo que iluminava a caminhada do povo de Deus durante esse período da noite. E havia uma coluna de fogo em que as pessoas podiam ver. Mas isso não significa, meus irmãos, que Deus fosse essa coluna de fogo. Eles viram uma coluna de fogo, mas eles não viram Deus na sua plenitude, como que possuindo algum tipo de forma. Porque a Bíblia nos diz que Deus, ele nunca foi visto. Eu quero que você abra comigo o texto de Deuteronômio, capítulo 4, verso 15. Vamos ler junto esse texto. Olha só o que o Senhor falou a respeito dessa manifestação gloriosa dele ao seu povo. Deuteronômio, capítulo 4, verso 15. Olha só o que diz o texto bíblico. O Senhor dizendo: tenham cuidado, guardem bem a sua alma, porque vocês não viram aparência nenhuma no dia em que o Senhor, o Deus de vocês, lhes falou em Horebe, no meio do fogo. Então o Senhor estava no meio do fogo, mas o Senhor não era o fogo. Que ninguém o texto está dizendo que ninguém se levante dizendo: eu vi a aparência de Deus. Não. Havia uma coluna de fogo e Deus estava no meio do fogo, mas Deus não era o fogo. E existem outras passagens bíblicas que parecem mostrar que o homem, ele viu a Deus. Não é assim? Como, por exemplo, naquela situação em que Jacó estava ali naquela peregrinação, estava no deserto, fugindo do seu irmão Esaú, e ele teve ali, numa noite, uma experiência com Deus. Um anjo do Senhor apareceu a ele, e a Bíblia diz que Jacó brigou com o anjo. E depois que Jacó passou a noite inteira naquela luta com o anjo do Senhor ali em Peniel, Jacó
ele insistiu, agarrou o anjo, não permitiu que aquele anjo fosse embora, sem que antes o anjo do Senhor o abençoasse. E por causa da sua insistência, o anjo abençoou Jacó. E ele lá em Gênesis 32, verso 30, ele fez a seguinte declaração: eu vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Então Jacó, ele declarou: eu vi a Deus face a face. Porque ele chegou à conclusão de que aquele homem que ele passou a noite inteira lutando não era um simples homem, não era simplesmente um anjo, mas era o próprio Deus. E ele fez essa declaração: eu vi a Deus face a face. Uma outra pessoa que teve uma experiência assim foi Moisés. E Deus disse a Moisés, Deus, quando se revelou a Moisés, falou a Moisés as seguintes palavras. Êxodo capítulo 3, verso 6, diz assim: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E a Bíblia diz que Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então aqui parece que nos dá a ideia de que é possível olhar para Deus. Deuteronômio capítulo 34, verso 10 diz: nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Então a gente percebe que existem muitos textos na Bíblia Sagrada que parece que o homem de fato viu a Deus assim, como que tendo uma forma, como que sendo, sabe? Isaías capítulo 6, verso 1, o profeta Isaías também disse: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Então, se Deus é espírito, meus irmãos, como é que a Bíblia muitas das vezes nos dá a entender que algumas pessoas viram a Deus? Como é que a gente pode entender essas passagens da melhor forma possível? A gente pode dizer que esses homens viram de fato uma manifestação da glória de Deus. Assim como o povo no deserto viu a coluna de fogo, e Deus estava presente na coluna de fogo, mas Deus não era a coluna de fogo, porque Ele é Espírito. Então nós temos várias manifestações da glória de Deus. Então é como se eles vissem ali uma manifestação da glória de Deus, um reflexo de quem Deus é, mas a gente não pode afirmar que eles viram a Deus, porque a própria Bíblia Sagrada nos fala que Deus é Espírito, que um Espírito ele é invisível, que um Espírito não pode ser tocado. Colossenses 1,15 diz que Jesus Cristo, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, Colossenses está dizendo que Deus é invisível, porque ele é Espírito. Mas Cristo, ele é a manifestação visível do Deus invisível. Então, se a gente pode afirmar categoricamente, alguém viu a Deus? Sim, viu a Deus por meio de Cristo. As únicas pessoas que podem dizer assim, eu vi a Deus, literalmente falando, são as pessoas que viram a Cristo, porque como diz o texto de Colossenses 15, Cristo é a imagem do Deus invisível. Então as pessoas que viram a Cristo, elas tiveram esse privilégio de ver a imagem desse Deus invisível. É muito interessante, né? Por quê? Porque Deus é um Espírito invisível, e o próprio texto de João 1,18 vai nos falar isso. Olha só, João 1, versículo 18: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Então, as pessoas que viram a Deus no Antigo Testamento viram uma manifestação da glória de Deus, mas a gente não pode dizer que eles viram a Deus na sua plenitude, na sua totalidade, porque isso seria impossível. É inconcebível isso para um homem, para um ser humano de carne e osso, estar diante da plenitude da glória de Deus. Isso aí é pedir para morrer, é pedir para ser consumido completamente, porque o ser humano não tem a capacidade de absorver totalmente quem Deus é. Então eles viram uma manifestação de Deus, viram uma manifestação da glória de Deus, mas nós não podemos dizer que eles viram a Deus na sua plenitude, porque Deus é Espírito. Mas aqueles que viram a Cristo, sim, eles viram a Cristo, porque o Filho de Deus, ele se encarnou, ele se fez homem como nós, ele habitou no nosso meio.
E para que isso acontecesse, a Bíblia diz que ele teve que se esvaziar da sua glória. Ele se fez homem, habitou, mas ele nunca deixou de ser Deus. Por isso que quando perguntaram para Jesus, fizeram um pedido para ele, Senhor Jesus, nós queremos ver o Pai. E Jesus disse, olha, quem vê a mim, vê o Pai. Porque como o texto de Colossenses 1,15 diz que Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele veio e revelou o Pai, como diz o texto de João 1,18, né? Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai foi quem o revelou. Cristo revelou o Pai. 1 Timóteo 1,17 diz, assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todo sempre. Então, é um texto que diz que Deus ele é invisível, mas ele é real. Ele é real. Então, para concluir aqui a nossa palavra, Deus é espírito, Deus não possui um corpo, não possui uma forma. Nós podemos conhecer a Deus por meio de Cristo, porque Cristo revela o Pai. E aqui, diante dessa revelação que a Bíblia nos faz de Deus, a gente vai entender a razão pelo qual Deus ele condenou a idolatria. A razão pela qual Deus condena a idolatria é essa. É porque Deus ele é espírito, ele não possui uma forma. Qualquer tentativa de querermos dar uma forma a Deus, Deus ele reprova esse tipo de atitude, porque Deus não pode ser limitado a uma imagem, não pode ser limitado. Você já pensou nisso? Que se nós dermos uma forma para Deus, a gente dominou Deus, e Deus não se limita, Deus não se deixa dominar pela sua criatura, porque ele excede a tudo. É por isso que Deus ele disse lá no Decálogo, nos 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, verso 4, Deus disse por meio de Moisés, não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Deus abomina a idolatria porque ele é espírito. Existem muitas razões pelo qual Deus ele abomina a idolatria, que Deus reprova a idolatria. Mas uma das principais razões pelo qual Deus ele não permite que a gente faça nenhuma tentativa de querer dar uma forma a Deus é porque ele é espírito. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu fico muito feliz de poder falar sobre Deus, esse Deus tremendo e glorioso, porque conforme a gente vai caminhando pela palavra de Deus, a gente começa a conhecer esse Deus que a gente adora, que a gente louva. E eu louvo a Deus pela sua palavra que nos revela quem Ele é. Graças a Deus, Senhor, graças nós te damos, porque o Senhor, meu Deus, não nos deixou tateando, mas o Senhor se revelou, o Senhor foi do seu agrado se revelar a nós, Senhor. Seres humanos, finitos, limitados, mas o Senhor, pela sua graça, se manifestou a nós por meio da sua palavra. Nós te louvamos, meu Deus, porque o Senhor não está limitado a um lugar, a um monte em Samaria. Nós te louvamos porque o Senhor não está limitado a um lugar no templo em Jerusalém. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é o Deus que enche toda a terra, que não está limitado a absolutamente nada, porque o Senhor é Espírito, Senhor. Mas nós estamos certos, meu Deus, de que o fato do Senhor ser Espírito não significa que o Senhor não exista, porque Tu és real, Senhor. E embora a gente não possa ver o Senhor com os nossos olhos naturais, a gente pode sentir a Tua presença em nosso meio.
A gente pode sentir a Tua presença habitando em nossos corações, e isso nos enche de alegria, isso nos enche de gratidão, isso nos enche, Senhor, de vontade de adorar e adorar o Teu santo nome, meu Deus, porque o Senhor está aqui conosco. Ah, meu Deus, nós Te louvamos, porque embora o Senhor seja Espírito, o Senhor não foi indiferente a nós, mas o Senhor enviou o Seu Filho, Pai, que veio revelando a Tua vontade, veio revelando quem o Senhor é. Nós Te louvamos porque quando nós olhamos para Cristo, nós podemos conhecer o Senhor, nós podemos saber quem Tu és. Nós Te louvamos, Jesus. Nós bendizemos o Teu santo nome, Pai. A razão, meu Deus, porque nós não temos aqui em nosso meio uma imagem da Tua pessoa, é porque o Senhor não é um Deus com D pequeno, não é um Deus como os deuses de outras crenças, de outros povos, de outras nações. Não, Jesus. Tu não pode ser contido numa imagem de madeira, de gesso. Não. Quem é o homem para limitar o Senhor? Quem é o homem para ousar dar uma forma ao Deus invisível, Pai? A razão pela qual nós não temos nenhum tipo de imagem aqui é porque nós servimos a um Deus que é Espírito. A sua natureza é espiritual, mas é real. Está aqui conosco. E nós Te damos o nosso louvor, a nossa adoração. Receba o louvor que Te é devido, Senhor. Graças a Deus pela Tua palavra. Que possamos guardar essa verdade em nosso coração e não cairmos em nenhum tipo de erro e engano, meu Pai. Que possamos prosseguir em conhecer o único Deus verdadeiro que se revelou por meio da pessoa do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor abençoe as nossas vidas.